Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Filipe Drugovich, que é anunciado pela Aston Martin, que continua como piloto de testes para 2024 e vai correr no TL1 de Abu Dhabi no carro de Fernando Alonso. Vale lembrar que cada piloto é obrigado a ceder o seu carro em uma corrida do ano para o piloto de desenvolvimento andar pelo menos um TL1. Então, assim, o Drugovich substituiu o Stroll na Itália e agora substitui o Alonso em Abu Dhabi, com certeza com um grande esforço da equipe para que ele não force o carro ao máximo e coloque tempo em cima de Lance Stroll. Isso aí, obviamente, vai acontecer. Assim, a tendência é que o Stroll marque um tempo melhor, mas é isso, né? Eles vão fazer lá um programa específico para o Drugovich não andar mais rápido, né? Mas a questão que a gente coloca aqui não é uma boa notícia. Eu, sinceramente, não consigo olhar com uma boa notícia ele ficando mais um ano na geladeira, porque, sinceramente, né, hoje ser piloto de testes na Fórmula 1 não é uma grande vantagem, né? A gente está numa época que a Fórmula 1 limita muitos testes que você pode fazer com os carros que estão andando nesta temporada. Há um tempo atrás, né, tipo lá nos anos 90, né, a Fórmula 1 não tinha um limite para testes, entende? Você poderia pegar o carro que você estava usando na temporada, colocar numa pista e andar o quanto você quisesse para desenvolvê-lo, entende? Inclusive, uma das coisas que faz, para mim, o Michael Schumacher o melhor piloto de todos os tempos era o esforço dele para melhorar os carros que ele pilotava. Vocês não acham muito chocante que a Benetton, a partir do momento que eles trazem o Schumacher, começa a subir o carro, a qualidade do carro e de tudo, entende? Isso porque o cara testava o carro feito uma máquina. Ele era chamado até de máquina porque ele ficava testando o carro tipo, a distância de 3 corridas por dia nas fábricas ali. Isso mais obviamente na época da Ferrari, né? Acho que lá tinha mais capacidade de fazer esse tipo de testes, né? E assim, ele testava o carro sem parar. E tem uma história, acho que foi com a Ferrari em Mônaco 98, né? Posso estar errando o ano, que quinta-feira os treinos livres de Mônaco eram na quinta e sábado tinha a classificação, a corrida. E assim, quinta-feira ele fez os treinos livres, aí na sexta-feira ele voltou para Maranello para testar o carro feito louco e depois, em sábado, ele volta para Mônaco para fazer a classificação. Era assim que a Fórmula 1 funcionava. Então, naquela época, ser piloto de testes era muito bom, porque você estava andando constantemente com o carro, testando coisas novas, você aprendia muita coisa dentro da Fórmula 1 nesse aspecto. E por isso que pilotos de testes acabavam recebendo muitas oportunidades. Alexander Wurz, Pedro de la Rosa, entre outros nomes, né? Eles quase sempre estavam rodando a Fórmula 1 porque eram experientes, testavam muito o carro, eles tinham uma aclimatação mais rápida, mas depois de 2011, eles proibiram testes em pistas privadas e assim continua. Então, assim, para você desenvolver o seu carro, você tem que usar um túnel de vento, colocar o carro lá, aí na pré-temporada você vai poder ver se o carro é bom ou não. Então, é basicamente assim que a Fórmula 1 funciona. Isso é, obviamente, uma regra estúpida que só beneficia a equipe grande, né? Porque na época lá dos anos 90 era melhor para a Ferrari, tudo isso, porque eles tinham mais estrutura e as equipes menores ainda eram muito mais fracas. Mas pega lá 2008, olha a diferença que se tinha em 2008 e 2009 das melhores equipes para as piores. A distância era muito pequena, porque todo mundo estava podendo testar, todo mundo estava podendo ver o carro em pista, que é muito mais efetivo do que testar em um túnel de vento. E aí, curiosamente, depois de 2011, né, a distância entre as equipes principais para as outras ficam maiores, entende, né? Aí você tem o Adrian Newey lá projetando o carro da Red Bull, né? Ele entende de aerodinâmica muito mais, né? Aí você vê a distância da Red Bull para as outras equipes, né? Ela cresce pra caramba. Você vê que há um desequilíbrio maior na Fórmula 1, porque equipes maiores têm estruturas e túneis de ventos mais modernos, enquanto as equipes menores têm que alugar, por exemplo, o túnel da Toyota na Alemanha, aí tem que ver os dias específicos que podem testar. Então, assim, isso a gente vê que foi ruim para a Fórmula 1 em um aspecto de você aumenta o desequilíbrio, o desnível entre as equipes, e dois, pilotos de testes e pilotos reservas vão andar muito menos e eles acabam virando mais uma peça decorativa do que propriamente um piloto de testes. Então, assim, o Drugovich ele tem andado muito com os carros lá de 2021 para trás, tudo isso, ok, isso é bacana, mas isso obviamente não é o que ele precisa, entende? Esses testes servem para ver mais a velocidade dele do que ajudar a equipe a desenvolver o carro, porque está testando um carro de outro regulamento, nem é o carro do regulamento desse ano, é uma forma diferente de pilotar os carros de efeito solo para os carros que existiam da Fórmula 1 de 2021 para trás. Então, assim, eu não gosto dessa ideia de só ficar com um piloto de testes. Para mim, ele devia estar correndo. Se não dá para ser na Fórmula 1, seja na Williams ou seja na Aston Martin, porque o filho do papai tem que andar, entende? E assim, eu não vou questionar o Alonso, porque o Alonso é um gênio, entende? Mas o Stroll é um absurdo estar na Fórmula 1. Mas assim, se não dá para andar na Fórmula 1,
coloca o cara na Indy, entende? Eu acho que a Indy é a melhor categoria para o cara se desenvolver, porque é uma categoria monoposto, é carro a combustível, né? Muito melhor assim para você ter uma noção do que é a Fórmula 1 do que a Fórmula E, e o nível de pilotagem é muito alto, entende? Você tem lá Scott Dixon, Will Power, Alex Palou, Joseph Newgarden. Para mim o nível de pilotagem da Indy é bem melhor do que o da Fórmula E. Eu acho os pilotos da Indy melhores. E acho que assim, a ideia também de andar em circuitos permanentes ainda, você vai andar naqueles circuitos de naquele circuito de estacionamento, você vai andar no sapatinho ali para economizar bateria. Para mim, a Fórmula E te dá muito pouco ensinamento do que é a Fórmula 1. Na Indy você vai estar andando com mais velocidade, óbvio que é um carro muito diferente, direção mecânica, mas eu acho melhor para o piloto do que propriamente ficar andando numa categoria como a Fórmula E. Eu acho que a Aston Martin se importa muito com o Drogovic, se realmente se importa muito com o Drogovic, vê ele como um futuro, devia comprar uma vaga lá na Indy, entende? Fala, Andretti, coloca um carro extra aí, porque eles fazem, tá, gente? Vamos lembrar isso, na Indy não tem limite para quantos carros uma equipe pode colocar. Pelo menos imagino que não, tem equipe que tem 5 pilotos, né? Então, assim, você pode falar com a Penske, fala com a Ganassi, ó, a gente coloca o Drogovic aí, é um ótimo piloto, jovem, aí eu pago, assim, as despesas, até porque não deve ser tão caro assim, ou parte das despesas, né? Eu acho que eles podem financiar uma parte, não acho que seriam tão resistentes a colocar um carro extra se viesse um bom piloto. Então, para mim, assim, era o que deviam fazer. Coloca ele na Indy, ele pode testar, andar lá, sentir ali um desafio de alto nível de pilotagem, e acho que ali ele se desenvolveria muito mais do que fazer alguns testes e andar de simulador. Para mim, isso ensina muito pouco um piloto, e ficar mais um ano na geladeira não é bom para as equipes, então elas vão sim considerar o fato do piloto estar 2 anos parado e sem competir numa categoria de automobilismo. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.